Eu já trouxe até a minha aqui agora, ó. Esse é Ora Pronobis também? Não, esse aqui é Tradescante, eu achei aqui na entrada do prédio de vocês. Prédio, tem planta um monte. sensacional. Que legal. Tem um tapete disso. O André, o zelador, tá me devendo uma muda, inclusive. Eu não sei o nome. Qual que é o nome? Tradescante azebrina. Fitoterápica? Esse aqui ele trabalha muito com a parte de inflamação corporal e uma das principais indicações é para infecção urinária. Pessoa que tem infecção urinária recorrente, ele tem uma ação muitíssimo interessante. Junto com outras plantas, a cavalinha, a cranberry, as berries de uma forma geral, né? Mas me chamou a atenção porque a gente estava vindo agora aqui com o meu assistente e na entrada do prédio, da hora que eu cheguei até a hora que eu cheguei no elevador, pelo menos umas 10 plantas medicinais ali, a gente já passa pelo caminho. Olha, isso aqui é venenoso, aquilo ali pode, aquela não pode. Isso é incrível. Olha, a gente tem que descer com ele para checar isso. Não, isso é mais barato, né? Porque é o que você fala sempre, né? Que a informação é um commodity, né? É uma moeda, né? É uma moeda. E uma vez que você aprende, né? Você consegue desbloquear toda uma visão, assim, eu não fazia ideia, eu passava todo dia por essas plantinhas, muito bonitas, coloridas, né? Mas não sabia, não fazia ideia que ela podia ter algum uso. E a flor dela é uma flor azul muito linda, assim. Se você tirar as flores e deixar secar, dá para fazer ela um corante artificial, natural, na verdade, né? Para você colocar no pão, para você colocar no suco. Além dela ter essa parte medicinal, ela fica um azul, mas muito intenso, como esse azul que a gente tem no microfone, um azul bem forte. Olha que barato. Dá para brincar com as crianças, você que tem filha, né? Põe no pão, fica colorido, mistura com beterraba, enfim, fica bem legal. E a criança adora corante, né? Adora tornar a água colorida. Eu tenho os corantes aí, que a Zoe sempre me pede para fazer. Mas ela não toma, a gente faz só de brincadeira. Armadilha, podemos já começar falando dessas armadilhas, tipo corantes, assim, né? O quanto eles colocam, parece um complô, né? Para atrapalhar o desenvolvimento das crianças e a gente não... É muito difícil a gente conseguir blindar nossos filhos, assim, dessas ameaças, assim, veladas, coloridas e... E é da vida, porque a gente não sabia disso e todo bolo antigamente tinha milhões de bolinhas coloridas. Né? Até hoje ainda tem muita gente que faz bolo com... Você talvez tenha tido, não tenha tido. A sua geração acho que já não teve. Mas a minha, com certeza, todos os bolos de aniversário tinham milhões de bolinhas coloridas, de corantes, de todas as cores do mundo, sem nenhuma informação. Quer dizer, ninguém sabia que aquilo fazia mal. E existem alternativas naturais, saudáveis, para que fique tão colorido? Você falou do azul dessa flor, que fica tão azul quanto esse microfone. Dá para ter uma vida saudável e colorida? Dá. Existe um estudo holandês, já bastante antigo, aí, da década de 30, década de 40, que o pesquisador lá, ele conseguiu identificar que algumas gaivotas, quando chegavam no ninho para trazer a comida para os seus filhotinhos, os filhotes ficavam endoidecidos. E ele tentou imaginar por que isso acontecia, já que outros pássaros passavam pelo mesmo ambiente e não tinha essa reação. E ele descobriu que essa gaivota tinha uma manchinha laranja no bico. E ele resolveu fazer uma experiência. Ele pegou um bico parecido com a da mãe, só que com uma bola maior, e os bichinhos ficaram assim, totalmente doidos por aquilo. E ele descobriu, a partir daquele momento, que as cores elas produziam um super estímulo no cérebro. E aí ele passou a testar várias cores, inclusive nos alimentos. Então a gente sabe hoje, por exemplo, que o vermelho, o amarelo, o laranja são cores, o azul intenso, são cores que quando estão associadas à alimentação causam uma sensação de fome, assim como o cheiro. Quando você tem o cheiro, você está passando na rua, você não está pensando em comida, mas você sente aquele cheiro do alho frito, da cebola frita, da carne assada ou de um prato que você gosta. A pipoca. O pipoqueiro, ele é um marqueteiro de plantão. Né? Total. Ele queima aquele corinho do porco e a 2 quilômetros ele vai te pegar lá. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Tem a lenda de que o McDonald's ele é vermelho e amarelo justamente por isso, né? Para aguçar nossos instintos, assim. Aguça mesmo, né? O Dr. Júlio César Luckmann tem um livro incrível, que eu acho que é o livro da vida dele, né? Que é o Farmácia Viva. É um guia de plantas medicinais e a gente acompanhando o seu Instagram. Todo dia tem, né? Você posta todo dia? Todo dia. 4 vídeos por dia, todo dia. 4 vídeos por dia. Toda hora tem uma informação nova.
uma coisa nova e é incrível o livro. Vou mostrar, depois a gente mostra Tá mais. vendo? Em Você tava close. passando perrengue até para levantar o livro, É, né? porque o livro Mantendo é- a pose. Não, porque o livro que eu quero mostrar aqui... A Duda adora entregar essas coisas. Mas o bacana do livro, que eu só folheei ainda, mas eu abri bem no orégano, que é uma coisa que eu estou muito impressionada com as coisas que eu tenho ouvido sobre o orégano. Então, vou começar perguntando por ele, vou mostrar rapidamente aqui eu lembro a que o qualidade orégano do trabalho, né? Porque tem fotos, tudo está ilustrado. tem a ver também até com a própria digestão do queijo, né? Eu lembro que uma vez eu vi alguém explicando que o orégano na pizza faz toda a diferença para digerir aquele, né, o queijo com a farinha e tal. Isso mesmo. Orégano, o tomilho, a manjerona, que são todos da mesma família, são anti-inflamatórios potentes, antivirais, antifúngicos, antibacterianos. Então hoje, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma dor de garganta insuportável, doutor, o que eu faço? Você tem orégano em casa? Ele fala, orégano? Sim, aquele que você faz na pizza. Faz o chá de orégano, faz o gargarejo, você vai ver que o desenvolvimento dessas colônias bacterianas externas ali à garganta some em tudo. Com o orégano a gente faz tratamento de H. pylori, a gente faz tratamento de vermes. Como assim? O H. pylori é uma bactéria Ah. que quando tem pouca acidez no estômago, ela vai criar uma grande colônia porque ela está com um ambiente propício. E nessa condição ela começa a liberar muita ureia. Então o processo da urease causa ali uma lesão no tecido do estômago que faz a gente ter primeiro a gastrite, depois a pangastrite. E faz a daí uma gente se úlcera. empapuçar de zóis. Exatamente. Que Pantoprazol, piora tudo, né? omeprazol, etc. Que piora tudo, né? E o Porque que a gente coisa faz do- para se livrar dos omeprazol da vida? batata doce crua de manhã cedo, uma rodela de 2 dedos mais ou menos, não mais do que isso, porque senão ela também tem muito oxalato de cálcio e em exagero também vai fazer mal. Mas ela tem ali alguns carotenoides e algumas substâncias que o nosso enterócito, que é a célula do nosso intestino, se alimenta daquilo. E as bactérias que estão ali no intestino e que vão fazer frente, por exemplo, à diminuição do H. pylori, porque é tudo uma questão de equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele vai ser feito com base no que você come. E a batata doce de manhã cedo, além dela ser reguladora da microbiota intestinal, ela também faz uma função cicatrizante super interessante. Crua? Crua, sempre crua. Porque se eu faço o cozimento, essas substâncias antioxidantes, elas morrem todos. Né? Então tem que ser crua. Faz isso, faz a espinheira santa ou a guaçatonga, que são extremamente cicatrizantes. A hora que fez a cicatrização, 1 colher de vinagre de maçã e meio copo de água morna antes das refeições, principalmente almoço e janta, para melhorar o perfil ácido do estômago e fazer com que a H. pylori também ela tenha um ambiente que para ela não é propício, então ela desaparece. Então, muitas vezes a gente pensa assim que o H. pylori, vou fazer um tratamento químico para matar a H. pylori. Ela é uma bactéria nativa do intestino. O que ela não pode estar é em excesso. Mas matar o H. pylori é impossível. Você vai matar ela agora, terminou o tratamento, em 4 dias você tem ela de novo. Ela está em tudo. É como a cândida. Puxa, eu estou com uma candidíase, eu vou matar tudo. Ok, você matou, daqui a 2 semanas ela está lá de novo. Então é o ambiente que vai tornar ela propícia. Então a batata doce, depois da cicatrização, faz a cicatrização com batata doce, espinheira santa ou guaçatonga, 1 colher de vinagre de maçã e meio copo de água morna, sempre água morna, porque os ácidos do estômago são termodependentes, e com esse processo a gente regula o H. pylori, melhora o funcionamento da digestão, é uma parte importante para a regulação de disbiose, né? Evitar que a gente tenha disbiose, é uma coisa simples. E a gente elimina os óis. Sim, e daí o orégano ele entra como uma opção quando a gente está com uma superinfestação, por exemplo, dessa bactéria ou de algum tipo de fungo, tanto o orégano quanto o tomilho, quanto a manjerona, eles são excelentes para isso. Hoje, quando a gente vai pensar, por exemplo, em desverminantes, né? Hoje nós temos desverminantes que pegam classes de micro-organismos. Tanto que um processo que você vai fazer, vai tirar os vermes ali, o ideal é que se faça um exame de fezes para você saber o que você tem para você tomar aquilo que é certo. Se você tomar uma coisa e o problema está em outra, não adiantou absolutamente nada. O orégano, ele é como um antibiótico de amplo espectro, ele pega todo mundo. O orégano, a manjerona, o tomilho, a Então, melaleuca. por exemplo, um chá de orégano substituiria o vermífugo? Sim,
feito o tratamento da maneira correta. Ele é muito mais trabalhoso, né? Você tem que tomar ele 3 vezes por dia, você tem que fazer 20 dias para 10, fazer mais 20, ele é muito mais trabalhoso, mas ele funciona muito melhor. Muito melhor. E hoje existe o óleo essencial de orégano aí, de então, tomilho. porque eu conheci o orégano para esse tipo de tratamento com aquele Immunoshield. Lembra daquele que a gente trazia de viagem? Que era um blend de várias coisas da Era muito bom aqui. Irving Naturals, que era difícil de achar, mas o componente mais forte, tanto que depois você lembrava dele, dava uns arrotinhos assim, lembrava dele, do orégano. Era orégano com alguns cogumelos, equinácea, era um blend ali de coisas misturadas, que eu tomava sempre que eu ia ficar doente, começava a tossir, eu sentia a garganta estranha, aí eu mandava. Aí eu vi que depois o orégano podia ser um aliado. A equinácea é um anti-inflamatório, para esses casos é sensacional. Hoje existem estudos, quando a gente vai classificar as plantas medicinais, nós temos classificação 1A, 1B, 2A, 2B, 3E, vai até a última classificação. E a equinácea, assim como o picão preto, são classificação 1A para inflamação. Hoje existem estudos que mostram que o uso de antibiótico com função profilática, ou seja, para evitar que tenha um problema de inflamação, a equinácea é melhor do que os antibióticos tradicionais, porque ela não afeta a microbiota intestinal, ela não afeta fígado, não afeta o funcionamento do rim, o anti-inflamatório destrói o rim, né? Então a equinácea e o picão preto são padrão A na fitoterapia. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.